ela é técnica em Química, vinculada à empresa Gelita, graduada em Ciências do Trabalho pelo DIESE, e foi muito emocionante quando a Nilza apresentou assim, a minha primeira graduação, e ela é, né, um órgão de luta trabalhista. Até arrepia aqui, porque de fato vem com essa visão do que é a defesa do trabalho. Dirigente do Sindicato dos Químicos Unificados, secretária-geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, secretária de Comunicação da FECO, Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo. Então a Nilza, nossa companheira, vai fazer nossa palestra sobre a conjuntura nacional. Nilza, seja bem-vinda no seu lugar. Boa noite, companheiras, companheiros. Eu ouvi outro dia que a gente não deve chegar atrasado pedindo desculpa pelo atraso, que a gente marca ainda mais o atraso, né? Mas eu vou me desculpar porque como esse congresso estava previsto para junho e mudou para agosto, na minha cabeça apagou. Eu estava aqui em Osasco, no sindicato, porque eu sou do Sindicato dos Químicos, eu estava aqui e fui. Não fosse o Márcio ligando insistentemente e eu via um telefone que eu não conhecia e achava que era telemarketing, porque agora eles ficam o dia inteiro ligando pra gente. Desculpa. Aí foi feita uma manobra, ligou pra Nádia, que ligou pra Beatriz, que é a secretária da Inter, que ligou pro meu filho, falou, atende o bendito do telefone. Aí eu atendi e corri pra cá. Então, cheguei para falar para vocês, vim ali no caminho pensando, gente, que da responsabilidade que é falar sobre o que é a conjuntura, né? E sempre quando a gente fala no movimento sindical conjuntura, quem é militante entende. Conjuntura pode ser ali, em geral a gente pega um traço do momento que a gente está vivendo, mas a conjuntura real ela não é só o traço do momento que a gente está vivendo, né? E quem não é militante, quando escuta falar em conjuntura, fica pensando o que será, né? Então, como eu já disse, a conjuntura pode ser um traço, e é um traço do momento que a gente está vivendo, até porque, eu não perguntei quanto tempo eu tenho. 1 hora? Nossa, vocês vão aguentar muito. Mas mesmo assim, em 1 hora, a gente não consegue, mesmo que eu fale 1 hora, eu pretendo que vocês me avisem, por favor, assim, tipo a cada 10 minutos, para eu me concentrar, que eu vinha pensando em me concentrar em 10 minutos, em 3 temas que eu gostaria que a gente pensasse junto no que é esta conjuntura que a gente está vivendo. A gente pode pegar aqui a questão de Osasco, dos professores de Osasco, fazer um recorte. Um recorte só olhando para Osasco e para os professores das escolas particulares de Osasco, e a gente vai ter um pedaço da conjuntura. A gente pode pegar o estado de São Paulo, olhar para os professores particulares do estado de São Paulo e vai ter Brasil, e pode olhar para o mundo. Aí a gente tem um conjuntão, né, real dos desdobramentos do que acontece aqui. Porque enquanto o professor Salomão está falando aqui das escolas particulares que estão chegando e comprando as pequenas e fechando as pequenas, ele está falando de um movimento internacional. Muitas dessas escolas, se elas não são escolas com um nome multinacional, mas elas são escolas que têm investimento, investidores internacional. Assim como as fundações. Vocês representam as fundações? Fundação Banco do Brasil, Fundação do Bradesco, é outro sindicato? Fundação, sim. Sim. E aqui a gente tem Fundação Bradesco, tinha a FITO. Isso, a FITO, tem a Fundação Itaú, que tem escolas, tem as fundações de empresas, que tem escolas, né, que fazem a formação. O pessoal do SESI e Senai também está com vocês, não é isso? Então, representa o que não é público, está com o sindicato dos particulares, né, dos professores. E é uma realidade. Nós, como militante de esquerda, e ele me apresentou ali, eu sou do Sindicato dos Químicos desde a década de 90, e eu entrei no sindicato como sendo um sindicato de esquerda, na verdade, de esquerda, porque a gente era todo mundo filiado à CUT, e nós éramos da CUT pela base, porque a gente tinha uma leitura de um sindicato de ação pela base. Então, a leitura da esquerda é que o Estado deve ser o responsável pela educação. A existência de escolas particulares, de um ensino particular, ele deixou de ser um campo de apoio, de formação de apoio, para ser o campo principal, né? E o pessoal que é neoliberal defende, inclusive, o pessoal do Novo e uma turma aí que é neoliberal defende que
as pessoas recebam o dinheiro e escolham a escola particular que ela quer ir, que o Estado não se responsabilize contratando professores, professoras e funcionários. E os fascistas não querem nem que exista escola do Estado e menos ainda particular. Eles querem que tenha um grupo pequeno que domine o conhecimento e as ciências e eles possam dominar o mundo. Mas não era por esse aspecto que eu queria começar, porque aqui é só o exemplo do recorte que a gente pode fazer em relação à conjuntura. Eu vinha pensando, e venho, né, as minhas falas por aí afora, tem sido a gente pensar em que fase de acumulação do capitalismo que a gente está vivendo. Né? Porque a gente começou lá depois do feudalismo, na inauguração do sistema capitalista, no que a gente chamou de capitalismo primitivo, da acumulação primitiva ali, e a gente veio evoluindo. Eu tenho muito medo de falar os autores, porque mesmo eu tendo estudado ciência do trabalho, eu tenho medo de falar bobagem. Então, o que eu falar aqui que for dos autores que vocês identificarem, pense, isso é Weber, isso é Marx, isso é não sei quem, mas eu não vou citar sob pena de ser injusto ou falar bobagem. Então, eu vou falar como se fosse minha autoria, mas não é, porque eu estudei e sei que muita gente pensou sobre isso. Mas o Marx mesmo, ele dizia que a gente chegaria, num dado momento, numa fase de acumulação do capitalismo, em que a concentração de empresas, a disputa entre as empresas, não existiriam mais, elas estariam concentradas nos grandes trustes, nos grandes monopólios, nos grandes oligopólios. Quando eu falo isso, vocês identificam? A gente consegue identificar? A gente pensa na Nestlé, eu fico com vergonha, o professor Roxo aqui, eu estando falando com o professor Roxo, entendeu? A gente pensa na Nestlé, no quanto ela domina, toda a quantidade de produtos que a Nestlé e toda a quantidade de mercado que a Nestlé atinge, ou a gente pensa na Unilever, pensando aqui só em empresas que atuam no Brasil. A Unilever está desde o sorvete Que Bom ao sabão Omo que a gente usa, ao shampoo, uma série de shampoo, vou pegar aqui o Dove, que é o que eu tenho certeza absoluta que eles fabricam, e mais uma infinidade de produtos. É o entendimento e é a formação da concentração do capital em poucas empresas e uma relação de que elas podem dominar ou subjugar grande parte do mundo. Isso aqui a gente falando de duas empresas, se a gente pensar nas indústrias farmacêuticas, se a gente pensar nos bancos, a gente vai estar falando também de um grupo muito pequeno. Não é à toa que a gente tem um grupo muito pequeno de super ricos, de milionários, de bilionários. Porque essas pessoas são elas que foram se apropriando, foram herdando, foram se juntando ali e ficando com essa riqueza. Então a gente está nessa fase aqui do capital. E nessa fase do capital, para manter a dominação e para manter este acúmulo, a gente vive um movimento de disputa internacional que ele é um movimento que também comprova essa tese. Os Estados Unidos, principalmente, como tentando ser o guardião do mundo, ou tentando ser o guardião das democracias do mundo, né? Que ironia, os Estados Unidos. Mas eles, sempre quando a gente pensar nos Estados Unidos, a gente vai pensar na quantidade de riqueza que eles querem, no bem-estar do povo deles. A Europa se rendeu aos Estados Unidos, a essa dominação, e aceitou ficar com uma partezinha muito pequena. Toda a Europa que foi a pujança do capitalismo, Inglaterra, França, que são ali onde surge o capitalismo, onde ele se aprimora, deixa-se hoje dominar pelos Estados Unidos. Concorda e na divisão internacional do trabalho e das riquezas, concorda em ficar em segundo plano. A Inglaterra, essa semana, não sei se vocês viram uma notícia, devem ter visto, porque vocês são pessoas que se interessam por notícias, que a Inglaterra autorizou a Ucrânia a usar um tipo de bomba lá, um tipo de arma na guerra contra a Rússia. Disse que não podia ser, eles são muito limpinhos e cheirosinhos, vocês tomar cuidado, no acerto civil e não sei o quê, como se na guerra que eles produzem houvesse algum tipo de
espaço para ser uma guerra entre soldados. Hoje eles fazem uma guerra de destruição, sempre foi, mas é uma guerra de destruição de grandes espaços para depois discutirem quem vai fazer a reconstrução. Porque ela muda de arma, mas ela não muda de perfil. A primeira guerra foi uma destruição e disputa de poder, a segunda guerra, destruição e disputa de poder, e a terceira também, destruição e disputa de poder e divisão de quem reconstrói. Não estamos na Terceira Guerra Mundial, mas nós estamos num período de muitas guerras. E muitas guerras promovidas pelos Estados Unidos. Onde não tem guerra, tem golpe. Então, se a gente pensar ali na Europa, no espaço deles, eles estão com a guerra da Ucrânia ali, e um pouquinho mais para baixo, está ali entre a África e a própria Europa, o massacre que Israel tem feito ali na parte do Oriente Médio, o massacre que Israel tem feito com o povo palestino, com a promoção e com o apoio dos Estados Unidos e com o aval dos Estados Unidos, e toda a provocação que tem feito ali para os países do Oriente, para se instalar de fato um espaço de conflito, de guerra, porque para o capital também se acumular, precisa dessas guerras. Se a gente vivesse num mundo que tivesse paz, que as pessoas vivessem harmoniosamente e que a divisão internacional do trabalho fosse em cima das necessidades humanas, para atender todas as necessidades dos humanos e da vida, a gente precisaria de guerra? Não precisaria, não é isso? Então, o momento que a gente vive hoje é esse o momento das guerras de dominação. Na minha leitura, e outros cientistas devem ter falado isso, dessas guerras de dominação, mas é uma dominação que eles não precisam exatamente dominar uma nação sobre a outra, é dominar aquele povo com medo. Não é como eles ganhavam a guerra, ou muito antes ganhavam a guerra e escravizavam o povo. É o domínio do medo. Né? Então a gente vive esse momento dos Estados Unidos, e aí por lá são guerras, é sempre uma ameaça, é sempre um problema. Para a gente olhar para a América, para a parte sul do global, a gente vai ver uma África que sempre foi pilhada, sempre foi roubada. Antes roubavam todas as riquezas materiais e seres humanos para escravizarem, né? Para venderem como escravo, e hoje eles promovem as guerras civis na África, guerras de destruições ali enormes, países que a gente nem ouve falar, porque nós estamos acostumados a receber as notícias filtradas, e as notícias que chegam aqui é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, porque são brancos, pessoas brancas lá sendo mortas, ou no máximo uma notícia filtrada, muito filtrada, via a mídia convencional, sobre o massacre do povo palestino. Mas a gente não ouve falar das guerras, ou das guerras civil que existe na África, e que ela é promovida também pelos Estados Unidos, porque ali o que está em disputa é todo o ouro, é toda a riqueza que existe no solo africano. A gente vem aqui para a América, a gente viu a América Central ali, a única resistente, e que oxalá, né, que Deus queira que continue bastante tempo resistente, é Cuba, mas qual foi o país da América Central ali que não teve dedo dos Estados Unidos destruindo tudo? A gente pensar em Porto Rico, a gente pensar ali na Guatemala, eles foram destruindo, depois que eles construíram o canal do Panamá para passar ali, eles foram destruindo. E o México, o que eles fizeram com o México? Transformaram o México num terreirão deles para fazer, o que eles chamam de embaladora, né, que embala os produtos deles, um espaço de passagem para as drogas, porque lá nos Estados Unidos também tem muita gente miserável e precisa se drogar o tempo inteiro para suportar essa vida miserável que vivem lá. E o México em que pese os últimos presidentes tentando manter uma autonomia, tentando resgatar uma autonomia, o México é um terreirão dos Estados Unidos, e eles fizeram muito isso com a América Central. E na América do Sul, eles também querem esse domínio. E a gente vem seguindo de golpes em golpes. Eu vinha pensando, vamos lá no fundão, ou pegamos aqui, vamos pegar de 2014 para cá, 2013 aqui no Brasil, mas se a gente olhar de 2010, vamos pegar aqui, marcando a década, do início da década passada até agora, quantos golpes ou tentativas de golpes tiveram na América Latina, todos promovidos pelos Estados Unidos? Paraguai, Uruguai, aí a gente sobe lá, Equador, tentativa de golpe, Peru, Bolívia, a Colômbia. Quem resiste? A Venezuela, porque o Chávez segurou a unhas e dentes e fez uma população ali
fiel a um projeto político que ele chamou de socialismo do século XXI, e esse povo ainda está resistindo para que a Venezuela seja um país independente, autônomo, que tem uma soberania nacional, com todas as dificuldades que foram colocadas. Então nós temos aqui na América Latina 2 países em que pese todo o boicote, em que pese todo o bloqueio que os Estados Unidos impõem, sobrevivem como uma possibilidade de alternativa de vida que seja diferente ao que o capitalismo impõe. Acumulação de riqueza, em que uns poucos têm muito dinheiro, que não sabem nem o que gastar, morrem lá indo, aqui é Paredes, tá? Morrem indo lá olhar um navio dentro de uma cápsula, explodem de uma cápsula lá. Olha só, a pessoa tem tanto dinheiro que ela não tem noção do que ela vai fazer, ela entra dentro de uma cápsula, sabe aqueles caras que morreram, os bilionários que morreram lá? Entra dentro de uma cápsula louca e vai lá para o fundo do mar, para o fundo do oceano, ou esses que morreram agora na Itália lá, os bilionários que morreram na Itália, que foram pegos num iate lá, né, e morreram. Eles não têm amor à vida. Eles não têm amor à vida deles, eles não têm amor à vida da humanidade. Mas eles têm tanto dinheiro que eles fazem esse tipo de coisa, né? Tem uma frase que eu não lembro, mas eu vi ontem alguém falando assim, eles eram tão ricos que eles só tinham o dinheiro. Eles não tinham nada, eles são tão ricos que eles só têm o dinheiro. Então, esse acúmulo de capital subjuga massas, grandes populações, à miséria. Primeiro eu vou falar dos miseráveis, vamos pensar aqui nos miseráveis, e a gente pode olhar aqui para o Brasil. Nesses últimos 10 anos, quando a Dilma foi eleita lá em 2010, ela conseguiu de 2010 a fazer um governo mediano, já sob muita pressão, porque em 2013 a direita já capta uma parte do movimento que estava na rua. 2014, naquela disputa que teve de eleição, para a eleição lá, o Aécio não reconheceu a eleição e ele meteu terror no Brasil, né? Como pode um cara só, mas ele era um cara só, mas ele estava totalmente apoiado por uma política externa, porque eles são entreguistas, eles não têm uma questão de soberania ou de ter um país independente. Então nós passamos por ali 2010 a 14 com bastante crise, mas chegamos em 2014 aquela eleição que foi a marca da disputa, e depois, 2016, o golpe contra a presidente Dilma. De lá para cá, é ladeira abaixo, como diz a história. A população de pessoas miseráveis, totalmente empobrecida, totalmente sem condições, aumentou muito. Durante a pandemia, piorou ainda mais. A gente chegar o ano passado com 22, 23 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso aqui eu já fiz o recorte, saí de lá e já corri para cá, porque para não ficar falando muito tempo, eles não me avisaram dos meus 10 minutos, mas já passou, né? Já passou porque eu não estou aqui, isso aqui não é um celular. Foram 14, né? Eu vou tentar uns 25, para aí a gente poder conversar, não vou falar 1 hora, a gente conversar um pouquinho, né? Nesse período todo aqui, eu já dei o corte aqui para o Brasil, porque a gente também sofreu as consequências dessa ganância dos Estados Unidos, porque onde tem guerra e onde tem golpe, é porque eles têm interesses em alguma coisa. Eu estou terminando de reler o Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, e é chocante como em 1800 e pouco eles pilhavam a América, e era ouro e prata principalmente, né? E que eles levavam, foram muita prata que os espanhóis levaram da América ali de cima, e do Brasil o ouro. Hoje a guerra é a mesma, a luta é a mesma, só que ao invés de ser só ouro e prata, eles querem o lítio, eles querem o ferro, eles querem o petróleo do Brasil, da Venezuela, daquele pedaço da América Central, e dos outros países, da Bolívia eles querem também, lá tem uma mina de lítio enorme. Por que o lítio? Porque para fazer o celular aqui, a base do celular é o lítio, a base da bateria do carro elétrico, que eles estão falando que vão fazer o carro elétrico limpo para salvar o planeta, é o lítio. Então, eles estão na mesma pilhagem que eles fizeram no passado, só que agora em cima de outros produtos. E para esse domínio eles vão fazendo os golpes e vão fazendo o que for necessário. Matam quem tiver que matar, e construíram aqui no país esses 20 milhões de pessoas pobres, 23 milhões de pessoas passando fome, que o presidente Lula teve que resgatar essas pessoas, resgatar a dignidade dessas pessoas. Então, vamos guardar aqui, a gente tem os bilionários aqui em cima, que estão os super ricos, e a gente tem aqui embaixo os miseráveis, aqueles que muitos ignoram, muitos de nós às vezes até passa por eles, aqui embaixo do pontilhão de Osasco, antes tinha 2, 3, agora tem um monte, né, que ficam ali dormindo, pontilhão não, aqui perto da estação de trem,
Tem um monte que fica por ali pedindo dinheiro, pedindo comida. É gente que já perdeu totalmente a dignidade, que está sujo na rua, mas tem mulheres com criança, tem idosos que ficam ali pedindo ou vendendo. Já deu todo esse tempo? Não, você deu horário. E aí tem aquelas pessoas que estão ali pedindo. Para essas pessoas o governo correu e conseguiu fazer política e tirar. Hoje o governo está falando em 8 milhões de pessoas passando fome. Ainda tem muito miserável, ainda tem muita coisa. E nós temos a classe trabalhadora. Que a classe trabalhadora ou aqueles que estão empregados, sejamos nós, eu sou trabalhadora da indústria química, como ele leu ali na minha apresentação, eu trabalho na Gelita, eu entrei lá com 18 anos, em 1987. Este ano fez 37 anos que eu trabalho lá, que eu tenho registro na carteira nessa empresa. Então eu sou uma mega privilegiada dentro da nossa classe, porque eu tenho um registro tão antigo na carteira, porque a grande maioria das pessoas, mesmo da minha geração, já não tem mais um registro tão antigo na carteira. Os registros, a média de registro na categoria é 5 anos, os trabalhos registrados. Então, a gente está vivendo, nós que estamos aqui como vendedores da nossa força de trabalho, com toda a nossa capacidade física, intelectual, espiritual, em plena capacidade, né, produtiva para produzir para a humanidade, a gente está para vender a nossa força de trabalho. E o capital, para além do exército de reserva que eles sempre trabalharam como sendo aquele povo que seria a sombra, a ameaça para os outros para dominar eles, o capital falou, não, mas quem tiver empregado vai ter que aceitar condições muito piores. Vai ter que aceitar condições degradantes muitas vezes, que não é só condição de trabalho ruim, não é só ambiente de trabalho ruim, é contrato de trabalho ruim. E isso veio com aquilo que eles tentaram durante anos caçar dentro do que a gente tinha garantido aqui no Brasil na CLT, com a reforma trabalhista de 2017. Então, quando eu ouço o professor falando que dos contratos temporários, para MEI, para PJ, vai para a indústria, além do MEI, do PJ, tem os contratos temporários que eram 6 meses, agora são de 9 meses. Então, para nós mulheres, nenhuma empresa mais vai ter mulher grávida. Por quê? Porque eles contratam uma mulher com um contrato temporário de 9 meses. Olha o número, 9 meses. Se ela entrar grávida, ela está com um contrato por tempo determinado, ela é demitida. Se ela ficar grávida durante o contrato é por tempo determinado, ela não tem estabilidade, ela é demitida. Então, as empresas só ficarão com uma mulher grávida se ela fizer uma política de, olha, vou aqui fazer uma média. Senão, nenhuma empresa mais, seja ela química, metalúrgica, comércio, escola, ninguém mais contrata mulher grávida. Porque tem esse contrato por tempo determinado, que é o temporário de 9 meses. Veio a questão do contrato intermitente, que por aqui não chegou, mas o pessoal tem falado nas escolas do Estado, tem tido professores, a categoria O já é um pouco isso, né? Eu não entendo muito não, porque eu não sou professora, eu sou química e fiz ciências do trabalho, mas eu entendo um pouco conheço um pouquinho do pessoal da POS, para a categoria O já era um trabalho intermitente. Então agora eles só regularizaram. A pessoa pode ser contratada por um tempo de serviço, por uma tarefa, por uma necessidade, por um dia, por 2 dias e não tem vínculo de trabalho. Né? Isso vale para qualquer setor, vale para o médico, vale para o engenheiro, vale para professor e vale para trabalhador da indústria química. Para alguns setores, eles ainda não colocaram porque não vale a pena, porque eles precisam de uma expertise na produção que se for alguém intermitente, alguém que não trabalha ali no cotidiano, vai ter problema, prejudica a produção. Mas onde eles puderam fazer esse tipo de contrato, eles fizeram. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós ficamos no meio do sanduíche, né? Os super ricos estão lá, de vez em quando, um ou outro se matando numa aventura intergaláctica, porque agora tem uns caras que estão indo para Marte também, né? Ou indo para o fundo do oceano. E os pobres, que o Estado faz uma política de assistência e ajuda essas pessoas, os super pobres. E a nossa classe está ali no meio, tendo que pensar em como sobrevive.
Aí os sindicatos têm um trabalho árduo, a gente fala lá que a gente enxuga gelo, porque responde uma demanda de uma professora aqui hoje, amanhã tem outra, e depois tem outra, é a mesma coisa para a gente da indústria. Na indústria, o nosso sofrimento tem sido, para vocês também deve ser, mas tem sido uma coisa muito forte que a gente chama de assédio moral institucional, que é quando as empresas reduziram demais o número de trabalhadores das empresas, demitiram muito, enxugou no limite o número de trabalhadores, e eles reestruturaram durante a década de 90, eles fizeram um processo de reestruturação produtiva em que eles tiravam as chefias e davam autonomia para os trabalhadores produzir. Agora eles voltam com a chefia, não é uma reestrutura, eles voltam com a chefia para dentro das empresas e essas chefias assediam, elas cobram, elas massacram aquele trabalhador e aquela trabalhadora, seja ela efetiva, intermitente, temporária, terceira, o contrato que for que ela tiver, para a produção. Porque eles enxugaram demais e para produzir, para ganhar dinheiro, apesar de tudo, o dinheiro só é feito em cima da produção. A gente, quem transforma qualquer coisa, qualquer produto, qualquer matéria-prima em dinheiro, não é o patrão, não é o dono da escola, é o trabalhador. E aí, para fazer essa mercadoria, para transformar essa mercadoria, eles estão com um pouquíssimo número de trabalhadores e com a produtividade lá em cima, batendo recordes e recordes de produção. E nós estamos no meio desse sanduíche tentando sobreviver, gente. Nós somos sobreviventes. Somos sobreviventes de uma pandemia recente, né? Somos sobreviventes de uma série de coisas, mas nós somos sobreviventes de uma pandemia recente. Somos sobreviventes empregados. Somos sobreviventes empregados com carteira assinada e com uma tarefa imensa, que é mostrar por super ricos, cobrar dos super ricos os nossos direitos e mostrar por super pobres que eles também têm direito. Que a gente tem, se não tiver um equilíbrio nessa sociedade, os super ricos vão destruir o planeta porque eles não se importam, eles não estão se importando, né? Eu acho que uma das piores coisas que a gente tem visto, porque nos outros momentos as pessoas tinham esperança na vida e a gente tem vivido um momento de desesperança. Não sei para vocês, professores, entre vocês e com os alunos, mas com as pessoas que eu vou lidando ali, não do nosso sindicato, não dos dirigentes, mas os trabalhadores vivem um momento de desesperança, de tanto faz. A juventude vive esse momento de tanto faz, não é? Não tem tantos suicídios, as pessoas não têm muito chegado ao momento drástico do suicídio, porque a pessoa ela sente tanta dor, tanta angústia nesse sistema opressor, que a saída dela é a morte. São saídas individuais. Então, a elevação de consciência, ou o que vocês chamaram ali de consciência de classe, é a gente falar do coletivo, sempre. Tem um grupo pequeno de super ricos, um grupo aqui embaixo grande, mas não o suficiente de miseráveis, e nós temos 100 e poucos milhões, 200 e poucos, 210, 212 milhões no Brasil, nós temos 110 milhões de pessoas de força de trabalho ativa. Então nós somos a maioria. Só que no cotidiano a gente se olha individualmente. Estou indo para os finalmente aqui, porque no cotidiano a gente se olha individualmente, a gente olha para um problema único. Parece que o problema é só meu. Agora, no final do curso, a gente leu do Deju, eu me lembro bem desse autor, Deju, A Loucura do Trabalho, que ele escreveu sobre os trabalhadores da França. Alguém já leu? O professor Roxo conhece? Ele escreveu sobre a loucura do trabalho, sobre como os trabalhadores na França foram procurando um mecanismo de sobreviver dentro desse sistema capitalista, né? E ele vai escrevendo sobre isso. E na loucura do trabalho, a saída sempre é coletiva. A gente precisa conversar com o outro, entender o outro, ouvir o outro, porque quando a gente conversa e ouve, a gente sabe que a gente não está só. E o capitalismo nessa fase também fez isso. Eles fizeram isso com a juventude. Na década de 90, a molecada saiu de brincar na rua e foi todo mundo para dentro de casa brincar de videogame. Depois do videogame veio o celular. E esse isolamento faz com que o problema de cada um pareça individual e não coletivo. E o Deju fala disso. Que quando a gente se isola, a gente pensa que é só com a gente. E quando a gente conversa, ele cita um exemplo bem, bem clássico, que foi, a gente viveu um pouco isso na década de 70, a minha família viveu quando a gente veio da Bahia para cá, que um vizinho dava um pouquinho de arroz para um pouquinho de feijão para outro, e se juntava todo mundo para fazer
Tá, para fazer as comidas. E quando adoecia, ou eram as ervas, ou eram alguém tinha, olha, meu filho teve uma dor de cabeça ou uma dor de barriga esses dias, você dá este remédio aqui, sobrou esse remédio aqui, você dá esse remédio aqui, que ele é bom para isso. Então tinha essa solidariedade, esse entendimento de que as pessoas vivem num coletivo e isso é o que forma a consciência. A consciência ela não nasce individualmente, a consciência ela só nasce coletivamente. Então, as tarefas que a gente tem colocado, porque ele disse que já está indo para o final aqui, as tarefas que a gente tem colocado é do despertar essa consciência coletiva no diálogo. Foi uma coisa que o fascismo e o fascismo mostrando como o bolsonarismo nos fez, foi tirar a nossa capacidade de diálogo entre nós e com os outros. E isso tudo foi reforçado com toda a enxurrada de mídia que a gente recebe, de TikTok, Instagram, Facebook, todas as mídias sociais, WhatsApp. Colocou a gente que a gente sabe tudo e não sabe nada. A gente tem muitas informações e tem poucas informações e vive no isolamento. A outra tarefa que a gente tem do ponto de vista, nesse momento que a gente vive aqui, que eu vinha pensando ali, o Gilmar Mauro do MST diz que a gente vive uma janela de democracia. É um período. A gente passou esse momento de golpe, 2 anos de Temer, 4 de Bolsonaro, e agora a gente tem 4 de governo Lula e, nas palavras do Gilmar, quiçá mais 4 de um governo democrático, porque a direita fascista e o capitalismo selvagem ali, selvagem não, o capitalismo, porque selvagem, os bichinhos selvagens não matam ninguém, só mata para comer, e eles matam para ficar rico. E o capitalismo, na sua sanha de acumulação, destrói tudo. Então a gente vai viver esse período aqui, nossas tarefas são essas, juntar-se no coletivo. A gente tem construído na Intersindical, tem defendido os comitês populares, que é uma volta às bases para disputar, inclusive, com as igrejas evangélicas, que tem sido a saída para aqueles que têm buscado algum tipo de apoio, seja o apoio espiritual, seja o apoio material. Quem tem atendido essas demandas não são mais o movimento sindical, não são mais quem tem atendido de forma mais orgânica, são as igrejas evangélicas. Desgraçadamente não é nem mais a igreja católica como foi na década passada, ali no final dos anos 60 até um tempo passado. Então, a questão da gente pensar coletivo e fazer as nossas próprias organizações coletivas, os comitês populares, a gente buscar interagir, vai ser sempre buscando essa interação com outros sindicatos, com outras categorias, para a gente pensar que nós somos a classe aqui no meio e que a gente precisa que essa consciência de classe nos una e não nos separe. Então a gente tem que combater os contratos e denunciar os contratos precários que os trabalhadores vivem, sejam nas escolas, sejam nos hospitais, sejam nas fábricas. A gente tem que denunciar os ataques do fascismo, toda a sanha fascista, o assanhamento deles. Eu vinha ali pensando, gente, o Bolsonaro não é mais presidente, não é nada, e ele está no Nordeste, como se ele estivesse fazendo campanha eleitoral. Então ele está disputando. A gente teve essa semana a denúncia contra o Alexandre de Moraes, que foi o cara que foi fundamental naquele momento da eleição de 2022 para garantir o processo eleitoral, para garantir a posse do presidente Lula, e agora eles sacam lá da gaveta uma denúncia totalmente absurda e infundada contra o Alexandre de Moraes. No entanto, cai na sociedade, cai na boca dos bolsonaristas e dá margem para o Congresso Nacional entrar com 2, 3 medidas, leis, projetos de leis, para limitar a ação do poder judiciário no país. Então, voltando do fim para o começo, e eu acho que eu falei muita coisa e muito rápido, mas a gente não está solto no universo, isso é uma bola, é um círculo, que vai rodando aqui, e o círculo vai, nessa volta aqui, tem os Estados Unidos querendo acumular e disputando com a China, com a Rússia, um mundo que foi bipolar e hoje ele é multipolar, em termos de disputa de hegemonia, de riqueza, e dentro disso daqui tem os países periféricos que são manipulados e são jogados nessa disputa, e dentro desses países tem o seu povo que muitas vezes não se sente unido, não se sente protegido, não se sente com esperança, com perspectiva de sonhar para o futuro. Eu acho que é esse o grande desafio para a construção da consciência de classe e para a gente continuar a nossa luta. Dei conta? Obrigada.